Fala turma, hoje a gente vai para a nossa terceira aula do nosso curso de Neurofisiologia. Hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo que é potencial de ação. Como sempre, essa bibliografia que eu estou usando para formular nossas aulas, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é potencial de ação. Na última aula a gente falou o que é potencial de repouso. Potencial de ação, entenda assim, a célula vai receber um estímulo, uma informação e ela precisa passar essa informação adiante. O potencial de ação é o meio com que ela passa essa informação. Você vai estar a célula no potencial de repouso. Em geral, o neurônio tem menos 65 milivolts. Você vai estar tendo um estímulo. Esse estímulo você vai ter uma fase ascendente e uma fase descendente. Depois dessa fase descendente e ascendente, você vai ter uma hiperpolarização. E a gente vai entender direitinho como é que funciona esse potencial de ação. Primeiro, esse potencial de ação ele precisa ser gerado, como eu disse. Você precisa ter um estímulo para que o neurônio ele passe informação. E esse estímulo ele precisa alcançar o limiar de estabilidade. Limiar de estabilidade é basicamente o seguinte. Vamos supor que você tem um estímulo que vem até mais ou menos aqui onde está a seta. Se o estímulo parar, você não vai ter o potencial de ação acontecendo. O limiar de estabilidade é o ponto em que o gradiente elétrico não pode mais não gerar um potencial de ação. Ou seja, se o estímulo parar aqui, você não vai ter um potencial de ação. Mas se o estímulo continuar e parar aqui, independente se você tem estímulo ou não, o potencial de ação já começou. E por que isso acontece? Porque a partir do momento que você chega nesse limiar de estabilidade, você vai estar ativando canais de sódio dependente de voltagem. Ou seja, a partir do momento que você atingir esse limiar, você vai ter ativado tantos canais de sódio que a célula vai automaticamente se despolarizar. Então, se você está falando que você teve um estímulo, esse estímulo continuou, você vai ter um potencial de ação, esse estímulo, se eu for infinito, vai sempre acontecer? Não. Porque a célula tem mecanismos que evitem isso. Esse mecanismo é o período refratário absoluto. Esse período basicamente é o seguinte. Você ativou esses canais. Você não vai conseguir ativar esses canais, por exemplo, em 1 milissegundo depois. Você tem que esperar, sei lá, 3 milissegundos depois. Vai ter um tempo que esses canais não vão ser ativados novamente. Ou se você também tem o período refratário relativo, que é quando esses canais podem ser ativados, mas você precisa de um estímulo maior. Então, se você tiver vários estímulos estimulando o neurônio, você não vai estar enviando essa informação de forma contínua, você vai ter enviando essa informação em uma frequência. Você envia, para. E o máximo que tem na literatura é de 1000 Hz. Então vamos aprofundar mais isso que eu falei. Nesse gráfico aqui, vamos estar falando de estímulos. Aqui é sem estímulo, aumentou. Aqui você já tem um estímulo, aqui você tem um estímulo maior, aqui você tem um estímulo maior ainda. Aqui você tem a célula. Quando você tem esse primeiro estímulo aqui, você pode ver que a célula não está entrando em potencial de ação. Por quê? Não está atingindo o limiar de excitabilidade. Nesse segundo estímulo, que vocês podem ver que caiu aqui também, é um estímulo maior. Esse estímulo já atinge esse limiar. Então você continua a ter potencial de ação. E como eu disse, não é seguido. Você está tendo um potencial de ação em frequência, intercalados. A partir do momento que você tem um estímulo maior, você consegue enviar a informação em uma frequência muito maior. Então vamos lá, potencial de ação em si, como é que ele é? Você tem um limiar de estabilidade, que em alguns livros fala limiar de ação. Obteve o estímulo começou. Aí você tem a fase ascendente. Na fase ascendente, que é essa fase aqui, você vai ter um influxo de sódio. Ou seja, você vai abrir canais de sódio que vão gerar um influxo de sódio. No de repouso, quando você tem potencial de repouso, não sei se vocês lembram, mas a célula é permeável ao potássio. Então você continua tendo os canais de potássio. Na fase descendente, você vai ter influxo de sódio. Só que você também tem efluxo de potássio. Só que esse efluxo de potássio ele é insignificante nessa fase. Então, fase ascendente só decora que você tem influxo de sódio. Esse influxo de sódio você vai estar despolarizando a célula mais. Na fase descendente, você vai ter esses canais são desativados. E como você tem uma célula muito positiva, os íons de potássio que já tinham os canais abertos vão embora da célula, vão para o meio extracelular. Então, na fase descendente, você vai ter efluxo
de potássio. Então decora fase ascendente em fluxo de sódio e a fluxo de potássio na fase descendente. E aqui o período refratário absoluto e relativo que eu já comentei. O absoluto é quando esses canais de sódio eles estão inativados, ou seja, eles não conseguem se ativar com novos estímulos. Independente o estímulo que você dá aqui, eles não vão se ativar. E você tem o período refratário relativo. Esse período refratário relativo, esses canais de sódio, como eu falei, eles podem ser ativados, mas você precisa de um estímulo maior, de um novo estímulo maior do que o anterior. Por isso que aqui, quando você tem um estímulo maior, você vai ter uma frequência maior. Você vai estar atingindo, você vai estar despolarizando a célula quando ela vai estar no período refratário relativo. Esse período refratário é um período, após a despolarização, em que você vai ter essas propriedades fisiológicas dos canais de sódio. Esses canais de sódio são os canais importantíssimos. O nome correto deles são canais dependentes de voltagem. Por isso que quando você tem um estímulo que despolariza a célula, eles são ativados, porque são dependentes de voltagem. Eles têm uma relativação até rápida, permanecem abertos por 1 milissegundo. Esses dados você não precisa decorar, tá? Estou passando aqui só para vocês entenderem. E então, eles fecham, são inativados. Eles não podem ser abertos mediante despolarização até que o potencial de membrana retorne um valor negativo próximo ao limiar, que é o período refratário. Eles não vão ser abertos até que esse período refratário ele passe. E você tem toxinas que podem atingir esses canais de sódio. E uma toxina muito importante que é a toxina do baiacu, aquele peixe que infla. É uma toxina que consegue bloquear esses canais de sódio, então você não vai ter despolarização de membrana. Você tem algumas toxinas de protozoários marinhos que também conseguem bloquear, beta-toxinas, e que eu trouxe só para vocês como curiosidade. E a partir do momento que você teve esse estímulo, você teve potencial de ação, como eu disse, potencial de ação ele é para você enviar um estímulo. O axônio está sendo representado aqui, e aqui você tem a bainha de mielina, que é um isolante elétrico desse axônio. Aqui você tem um nó de Ravier, que é um nó de Ravier, é onde você vai ter a despolarização e a polarização de membrana. Aqui você vai ter o potencial de ação, aqui você não vai ter potencial de ação, aqui você vai ter um isolante elétrico, e aqui você vai ter um potencial de ação. Isso faz com que o estímulo vai muito rápido. Sem a bainha de mielina, o estímulo vai muito devagar, porque imagina, aí você teria que ter potencial de ação em toda a membrana. Então, fatores que influenciam a velocidade: diâmetro do axônio, tamanho axonal e a bainha de mielina. E a geração de potencial de ação, para você passar essa informação, eles precisam acontecer na zona de gatilho. A zona de gatilho é uma região entre o axônio e o corpo celular. A partir do momento que você tem essas zonas de gatilho, que tem o potencial de ação nela, aí você vai ter a propagação da informação. E você deve estar se pensando, por que o estímulo está vindo para cá? E quando ele está aqui, por que ele não volta? Porque na teoria ele poderia voltar. Ele não volta por causa do período refratário. Aqui você vai ter os canais de sódio inativados. Para lá não. Aí o fluxo elétrico segue por uma direção. Aqui, como eu falei, a zona de gatilho é essa zona aqui, ó. Que você vai ter a zona que você vai estar captando os neuritos. Você vai ter essa informação chegando aqui, potencial de ação. E esse potencial de ação ele só vai ser propagado se ele conseguir despolarizar essa zona. Você pode ter despolarização de qualquer parte, mas essa informação só vai passar se ela despolarizar a zona de gatilho. Zona de gatilho dos neurônios unipolares, pseudo-unipolares, como vocês podem ver também, não é entre o corpo e o axônio. É no começo aqui, onde você vai ter estimulação sensorial. Aqui uma imagem mostrando a onda se propagando. Ela não volta, como eu disse, para o período refratário. Era só isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.